Se nos países precisamos de turismo como pão para a boca, noutros nem por isso. Barcelona, Atenas ou mesmo aqui ao lado em Tenerife, as pessoas, quem vive nestas cidades, quer ver os turistas pelas costas. Barcelona, Sevilha, Amsterdã ou Ilhas Canárias são alguns exemplos de destinos turísticos mundialmente famosos, mas que querem ver os turistas pelas costas. O número descontrolado de visitantes inflacionou os preços das casas na época das férias, provocou a queda dos salários e a qualidade de vida, aumentou a poluição sonora destas zonas. Antes do arranque do verão, milhares de pessoas saíram às ruas nas cidades mais visitadas da Europa para reclamar dos impactos negativos do turismo. Uma das plataformas mais conhecidas e que correu um pouco por todo o continente europeu em protestos é a Menos Turismo, Mais Vida, o movimento que juntou 110 organizações cívicas. Mas como podemos entender os protestos num dos setores económicos mais rentáveis do mundo, que tem tirado famílias da pobreza e dinamizado a economia de muitos países, como é o caso de Cabo Verde? Eu acho é que as pessoas têm a memória curta, porque eu lembro desses fenómenos já terem acontecido em 2019 e de repente em 2020, quando começou o Covid, as pessoas ficaram assustadas porque faltou, de um momento para o outro, um negócio fundamental que é o turismo. Porque o turismo tem, naturalmente, resultados diretos e indiretos. Ou seja, o turismo neste momento é uma das maiores atividades do mundo. E eu tenho alguma dificuldade em perceber porque é que as pessoas acham que têm turismo a mais. Turismo a mais não existe. O que existe às vezes é algumas falta de regras ou políticas dos países para se defenderem contra a tal especulação imobiliária que é outra coisa. Portanto, é outra pressão. Agora, o turista chega ao destino, usufrui do destino, consome no destino, em que vários parceiros são beneficiados. E claro que quando as multidões são arrastadas para o destino A, B, C, D, a mesma discussão existe em Portugal. Mas pergunto eu, em Portugal, o que é que seria Portugal sem turismo? Tem consequência em termos de crescimentos, de oportunidade de negócios, vagas de trabalho, mais impostos e taxas pelo governos e pelas autarquias. Portanto, temos um conjunto de aspectos que são extremamente positivos. Mas, do outro lado, temos também um aumento da inflação, um aumento das rendas habitacionais e comerciais. Ou seja, o turismo sempre tem impacto a nível econômico muito positivo, mas também temos que ter em conta os impactos negativos. Também em termos, por exemplo, ambientais e de infraestruturas, que são dois setores muito interligados entre eles. Cabo Verde é um país onde o turismo tem um peso muito importante na economia nacional. Ainda a pressão mobiliária e ambiental não atingiu patamares como as Canárias, onde estes protestos contra o sobreturismo foram notícia em todo o mundo. Mas todo o cuidado é pouco para não corrermos o risco de criarmos uma selva de betão em pleno Atlântico. Temos que estar muito atentos neste sentido. Na Ilha do Sal temos neste momento alguns problemas habitacionais, que, como estava a dizer antes, o turismo traz um grande crescimento econômico, traz grandes oportunidades de trabalho. Portanto, há uma forte migração doméstica. Mas nem sempre, no caso do Santa Maria, falando da Ilha do Sal e de Boa Vista, não sempre as cidades estão prontas para dar acolhimento a todos estes trabalhadores, além dos turistas. Portanto, temos uma grande quantidade de pessoas que chegam nestas ilhas, mas as ilhas não são prontas em termos, por exemplo, habitacionais, por exemplo, infraestruturais, gestão de resíduos sólidos, líquidos, água, luz, esgotos. As infraestruturas, quando pensamos de dar acolhimento a dezenas de milhares de pessoas todos os dias, têm que ser bem estudados e planejados a nível estratégico. Muitas cidades, em Espanha, Itália ou Grécia, estão a aumentar a taxa turística por pessoa ou limitando o número de aluguer de casas a turistas. Nas Ilhas Baleares, no sul de Espanha, um dos arquipélagos mais visitados da Europa, a situação é tão crítica que as autoridades locais foram ao extremo de proibir o aluguer de casa aos nómadas digitais, porque o alojamento tornou-se crítico. Os mais radicais dos protestos dizem que o turismo desenfreado, depois da Covid, está a provocar um colapso social e ambiental, devido à pressão que é preciso parar. Mas o problema é complexo. É só olharmos para os números do crescimento económico, que tem um grande peso do negócio do turismo.